Fala galera, tudo certo? Felipe Andreoli aqui. E nesse vídeo eu quero dar o primeiro update oficial com relação ao que está rolando no meu disco solo. Então, para muitos de vocês é novidade para começar que eu estou fazendo um disco solo. E a verdade é que nesse ano de 2020, tendo todo esse tempo em casa, inspirado pela chegada do meu filho e inspirado por vários outros momentos, até inclusive um momento de pandemia, né? Que deixou a gente isolado em casa e mais em contato com os instrumentos, eu comecei a compor um disco solo, que é um sonho muito antigo meu, que eu tinha vontade de fazer há muitos anos. E por que ele nunca aconteceu, né? Ele nunca aconteceu porque sempre existia um outro projeto que chegava, uma outra banda que a gente começava a compor e eu direcionava os meus esforços de composição para essas bandas e falava, bom, depois eu faço meu disco solo. Muitas vezes eu tinha ideias separadas que isso aqui é o meu disco solo. E aí, dali a pouco, surgiu uma banda, as ideias iam para lá. Eu não sou um cara que compõe tanto assim, né? Eu não componho tantas ideias, então sempre foi ficando de canto. Mas esse ano eu resolvi meter a mão na massa. E eu me conhecendo, eu sei que eu não sou um cara que faz isso muito bem sozinho. Quando eu tô sozinho e sento para compor, eu tenho, imagina, toda a estrutura aqui, eu tenho o computador, o software para gravar, os instrumentos, a interface, tá tudo certo. Muitas vezes quando eu sento para compor, eu acabo me distraindo com o processo de gravar, quero achar o timbre, quero achar, né? Eu vou preocupando mais com o detalhe do que com a ideia em si. Então, eu sabia que eu era muito melhor compondo com pessoas, né? E eu gosto muito mais desse processo, a verdade é essa. Quando eu estou com pessoas, eu sou um cara bastante produtivo na composição. E aí eu recrutei, então, para me ajudar nessa fase de composição, o amigo guitarrista, grande guitarrista aí do interior de São Paulo, do Vale, o Dalton Santos. O Dalton eu conheci ele há alguns anos, quando o Bruno já tocava com ele, me convidou para a gente fazer um som no MT, lançando o disco novo do Dalton, na época. E aí eu fui lá, aprendi as músicas, a gente tocou junto, eu gostei da maneira dele de compor, gostei da maneira dele de tocar, a gente se deu bem, né? E aí, nessa fase que eu precisei de alguém para compor, eu chamei o Dalton. E um dos motivos, além de todos esses, é que o Dalton, ele transita nos estilos que eu quero transitar. Ou seja, ele tá com um pé no fusion, com um pé no rock, com um pé no prog, com um pé no metal. Então, ele entende a linguagem que eu quero alcançar. É isso aí então, estamos aqui em casa, no meu home studio, estou aqui com o Dalton Santos e a gente está trabalhando no meu disco solo. Hoje é o terceiro dia que o Dalton está aqui em casa já, pra gente trabalhar nas músicas, tem um monte de ideias aqui, antigas e novas que eu estou mostrando pro Dalton e ele está me ajudando a organizar e criar e arranjar. E agora a gente vai dar uma olhada em umas ideias que eu gravei com o Bruno Valverde, em São Paulo. Isso aí. No estúdio Cristiano 528, não é Dalton? Legal pra caramba. E aí, então, a gente combinou que um dia por semana o Dalton viria aqui em casa pra gente compor juntos, né? No início do processo eu cheguei a me reunir com o Bruno Valverde, que vai gravar quase todas as bateras do meu disco, mas eu vou chegar lá, pra gente fazer algumas ideias, nem sabia se era Angra, se era meu disco, não sabia o que era, mas a gente sentou lá no estúdio Cristiano 528 em São Paulo, reuniu um monte de ideias. E aí eu comecei a garimpar uma porção de ideias antigas que eu tinha, de coisas de muitos anos atrás, até coisas mais recentes que eu vim colecionando ao longo do tempo. Então tem ideias que eu fiz em 2001, assim, né, coisa bem antiga. E tem outras que são mais recentes.
colecionando essas ideias e junto com o Dalton fui fazendo um filtro dessas ideias e começando a organizar essas ideias. E aí, claro, conforme você começa a trabalhar uma ideia, você vai tendo inspiração de continuar essa ideia. Então, muitas vezes, na maioria, na verdade, essas ideias foram o ponto inicial da música, e o mais curioso é que nem sempre essas ideias ficaram na música. Às vezes você usa uma ideia, começa a música e ela muda tanto que a ideia inicial é descartada, né? E se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, é que não se deve ter medo de jogar as ideias fora. Então, nesse processo, eu já joguei muita coisa fora. Quer dizer, tá guardado, mas não tá nesse disco, não vai entrar nesse disco. Então, qual que é o status atual do negócio, né? Eu tô com as pré-produções praticamente prontas, eu tô numa fase de detalhes, eu tô pensando mais minuciosamente nos arranjos de baixo, nos arranjos de guitarra, pensando nas estruturas na sua forma final. Por quê? Porque daqui eu vou partir para gravar essas 9 faixas. E aí, como eu falei, o Dalton Santos vai gravar guitarras, pelo menos leads e solos, as bases eu acho que eu mesmo vou acabar gravando a maioria. Aí eu vou recrutar o Bruno para bateria de quase todas as músicas. E aí o Bruno tá morando em Los Angeles, a gente tá trocando ideia, ele manda as coisas gravadas de lá, eu coloco na minha sessão aqui, tá funcionando bem assim. Apesar de que seria muito melhor, claro, ter o Bruno aqui, ia fazer uma diferença grande no resultado, mas tempos de pandemia, o Bruno morando fora, é o que temos, né? E aí eu tenho ideia de chamar vários convidados, e esses convidados têm um significado muito importante para mim, porque são caras que fazem parte do meu DNA musical, mesmo que eles não sejam baixistas. Então eu tenho vários nomes, e claro, eu não vou ficar aqui jogando nomes ao vento, porque eu não conversei ainda com essas pessoas, ou pelo menos não tenho a resposta de todas essas pessoas. Mas tem uma que eu posso adiantar, uma pessoa que topou e já gravou, inclusive, e não só gravou, como mandou um vídeo. E cara, é difícil descrever a felicidade que eu senti quando eu ouvi esse cara tocando a minha música. Eu até já entreguei esse segredo em alguns lugares porque eu não me aguentei, mas esse batera é o Simon Phillips. O Simon Phillips é um batera inglês, radicado na Califórnia, nos Estados Unidos, que já tocou com um Deus e o mundo. A banda principal dele, nos últimos 20 anos, ele já saiu dessa banda há alguns anos, mas ficou mais de 20, foi o Toto, que é uma banda super conhecida pelas músicas Rosana, África e etc. Ele ficou 20 anos nessa banda, mas ele tem um trabalho solo fenomenal. Tem um disco especial do trabalho solo dele chamado Simbioses, que eu furei de ouvir. E ao longo dos anos eu vim ouvindo todos os trabalhos, quer dizer, todos não dá porque é muita coisa. Ele já tocou com o The Who, com o Jeff Beck, já tocou com o Mike Stern, já tocou, cara, com muita gente, Eric Clapton, se não me engano. Cara, é muita gente mesmo, vale a pena. Eu vou deixar aqui no YouTube, vou deixar na descrição o link do artigo da Wikipedia do Simon Phillips, só para você ter uma noção das pessoas com quem esse cara já tocou. E eu posso dizer muito humildemente que agora eu faço parte desse hall de artistas, porque eu chamei o Simon para gravar uma faixa, ele topou e gravou e ficou uma coisa incrível. E assim, eu até falei isso pro pessoal do Angra e fui trollado, né? Mas o que eu disse? Eu disse assim, o que eu mais gostei dessa faixa é que quando ele tocou a minha música, eu ouvi 100% do Simon Phillips que eu queria ouvir. O que isso quer dizer? É óbvio que ele é o Simon Phillips, é óbvio que ele toca do jeito dele. Mas muitas vezes quando você contrata uma pessoa para gravar no seu projeto, às vezes aquilo não é exatamente o estilo da pessoa, ela se adequa, acaba não sendo muito a cara dela e ela não consegue imprimir muito a personalidade. Mas nesse caso eu achei que casou perfeito
porque o Simon fez todas as suas Sime's e eu adorei. Inclusive no e-mail que eu mandei para ele, eu falei assim: Simon, ó, seguinte, a música é essa, tá aí, nada do que está aí é definitivo, eu quero que você toque essa música como se ela fosse sua, o que você quiser mudar, mude, e depois eu corro atrás e mudo para adequar ao que você fizer. E aí foi exatamente isso que ele fez, e o som de batera é uma coisa assim de chorar. Na minha opinião, o Simon Phillips tem o melhor som de batera do mundo, certo? E é um dos meus bateristas favoritos da vida, mas o som de batera é reconhecidamente um dos melhores do mundo, para mim o melhor. E agora eu posso dizer com muita alegria que eu tenho esse som de batera no meu disco. Quais são agora os próximos passos, né? Eu vou finalizar essa pré, e aí tem um certo limbo pela frente. Por quê? Porque o Bruno mora nos Estados Unidos e eu quero que ele grave. E não só eu quero que ele grave, como eu quero estar presente na gravação. Eu confiaria no Bruno para gravar à distância? Plenamente. Mas por se tratar do meu primeiro disco solo, eu tenho muita vontade de acompanhar esse processo. Porque eu sei que quando você tem um bom batera, um cara bom de captar as ideias, um cara bom de improvisação, muitas vezes você faz uma nova leitura da música na hora que o cara está gravando e acaba mudando umas coisas que dão todo um sabor, dão toda uma parada no som. E como a gente não teve já a oportunidade de tocar junto antes da gravação, pelo menos na gravação eu vou querer estar. Então eu não sei quando vai ser possível que o Bruno venha para o Brasil para a gente gravar as bateras, mas o Simon já está pronta a batera dele. Todo o resto desses trechinhos que vocês estão ouvindo aí é tudo demo. Nada disso vai pro disco. Somente a batera do Simon é que tá valendo e nem tá mixada também, tá só levantada, pra você ter uma ideia do som que é. Aí, uma vez que eu conseguir gravar a batera do Bruno, aí eu vou meter ficha, dar sequência no disco, gravar o restante, que vai ser basicamente gravado aqui no meu home studio, porque vai ser tudo em linha. Eu tô usando muito os plugins da Neural DSP, tô usando muito a minha placa da Focusrite, a Clarity 4 Pre, e gravando tudo no Pro Tools aqui, com esse setup e mais o meu DI ali da Avalon, fica um som assim que não perde em nada porque eu teria em estúdio. Claro que eu poderia microfonar um amplificador em estúdio, mas honestamente, com esses plugins, com o Parallax da Neural DSP especialmente, eu não vou sentir falta disso. E a guitarra eu vou gravar a linha, eu estou usando o plugin A Base, né, chama Archetype A Base, que é da Neural DSP, e aí eu estou muito contente com esse som, mas gravando a linha eu ainda tenho a flexibilidade depois de mandar fazer um reamp em algum lugar e mudar o som de guitarra. Então é isso, galera. Estou dividindo aqui com vocês então esse primeiro update do meu disco solo, do que está rolando. Eu acabo não filmando muito, é diferente de um vlog de um disco do Angra, por exemplo, porque eu estou basicamente fazendo isso sozinho, ou com o Dalton, que de vez em quando ainda pinta aqui em casa, mas eu vou procurar fazer mais material em vídeo para dividir com vocês e mostrar para vocês mais desse processo. Então é isso aí, galera. Para ficar atento aí nos updates do disco e todas as outras novidades, não esquece de se inscrever no canal, deixa também aquele like, compartilhe, ativa o sininho aí e me siga em todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, e a gente tá junto. Valeu!